Olá galera, eu sou Hermano Carlos, estamos aqui no 40 graus e vocês são os nossos quentinhos. E dessa vez também o pessoal do Viking Nurse que está acompanhando a gente. É super simples, pessoal, dá o seu like e não esqueça de ativar o sininho para poder receber todas as nossas mensagens. E hoje eu recebo aqui no nosso canal 40 graus, em sua casa, Mike Verderplas. Mike, muito obrigado por aceitar. Obrigado a você. Imagina, obrigado a você. Pessoal, deixa eu dar uma pequena introdução sobre o Mike, tá bom? Então o Mike, ele é enfermeiro com especialização em UTI e também em psiquiatria, em clínica psiquiátrica, certo? Sim. Que bacana. Conta pra gente, Mike, como é que foi a sua experiência na pandemia? Mas antes, antes de você falar sobre a pandemia, fala como foi a sua decisão de fazer esse curso para ser enfermeiro? Para ser enfermeiro? Isso. Nossa, isso... Bem, eu peguei minha primeira formatura em negócios de logística. Então, transporte e manutenção de matérias, coisas assim. Mas, eu me lembro que eu estava trabalhando um dia no meu trabalho e eu tinha um chefe que estava me mandando xingar uma outra pessoa que não mandou o produto na hora certa. Sim. E naquele dia eu parei e pensei, sabe de uma coisa? Se é para eu xingar outra pessoa, e ela ficou em cima de mim, sabe, ao lado de mim, mandando eu xingar essa pessoa no telefone que não chegou o produto. E me lembro que aquele dia eu decidi, eu falei, eu preciso sair deste trabalho. E depois eu parei e pensei, se eu preciso xingar alguém para salvar a vida, ou se alguém me xinga porque eu fiz mal no trabalho de salvar a vida e ajudar alguém, isso vale a pena. Tudo bem. Exato. Mas naquela situação, caminhão cheio de livros de telefone, a gente nem tem livro de telefone hoje e eu tinha que brigar com esse cara. Então eu fiz essa mudança, sabe? Eu fiz Aquele momento foi chave para você. Foi chave para mim. Em que eu vou fazer a diferença? É engraçado porque eu tenho um melhor amigo de infância, Brad. Eu adoro esse cara, é muito amigo meu. E quando ele descobriu que eu ia ser enfermeiro, ele falou, isso está certo. Caramba, e ele falou com todos os outros amigos, a mãe dele, todo mundo que me conheceu na nossa cidade, e ele falou que todo mundo falou, isso é o trabalho certo de Mike, por isso. E faz quase 2 décadas que eu estou trabalhando como enfermeiro hoje em dia. Caramba! Sim, e para o estudo, é bem diferente o estudo no Brasil e aqui nos Estados Unidos. Quantos anos? Bem, eu já tinha um degrau em formatura em logística, então mais uns 3 anos para fazer enfermagem e depois eu fiz mais 2 anos para avançar essa especialização. Bacana, porque aqui nos Estados Unidos, na verdade, você precisa ter uma graduação primeiro para depois você entrar na parte de nurse ou para ser médico, certo? Isso. Bacana. E depois de fazer, logo depois de fazer enfermagem, depois de uns 8 meses, eu entrei na área de UTI. E de fato, o hospital onde eu trabalhei era um dos primeiros hospitais que fez transplante de coração, não vivo, mas da coração artificial. Sim. Era muitos anos antes que eu era enfermeiro, mas a mesma unidade. Aqui em Utah? Aqui em Utah. Era primeiro aqui em Utah, em 84. Caramba! Quando eu era bem pequeno. E depois eu trabalhei mais e eu ajudei a colocar protocolos que a pessoa está utilizando hoje em dia. Isso foi uns 17 anos atrás. Uns protocolos de como congelar o corpo de ser humano depois que eles têm ataque de coração e morrem. E se a gente pode retrazer eles para a vida, a gente diminui a temperatura do corpo deles por 24 horas e muitas vezes isso ajuda a salvar mentes.
sabe? E para que eles são mais conscientes depois. Caramba, então nesses casos ocorre, as pessoas são congeladas, tem algum tipo específico de doença ou não? É depois que eles teve ataque cardíaco. Ah, sim. Eles teve ataque cardíaco, o coração parou por um tempo. Então quer dizer que mesmo se ele estava recebendo ressuscitação, Para ser ressuscitado? isso, Sim, prazer. sabe, aquelas compressões sim. no corpo. Eu já falei com muitas pessoas falam comigo, você já quebrou alguma costela? Acontece, não? Eu não tenho certeza, mas eu acho que é entre 300 e 500 costelas que eu provavelmente já quebrei. Rapaz do céu. Mas não matou ninguém, né? Não, você não faz isso a menos que a pessoa já está morta e está tentando ressuscitar. Entendi. Então, depois que a pessoa volta, se a pessoa volta, que é a percentagem muito pequena, mas se a pessoa volta, tem tempos que a mente não tinha, o cérebro não tinha sangue suficiente e estava começando a morrer. Então, o que a gente faz? A gente coloca um paralitizante para que nenhum músculo no corpo se move. Eles têm que ser entubados para a gente fazer respirações através de ventilador. E a gente congela o corpo. E como a gente fez antigamente, uns 17, 18 anos atrás, é bem diferente do que acontece hoje. Acontece hoje, mas muito da teoria na patofisiologia é a mesma coisa. Interessante. Então, quando você falou essa parte da UTI, então, era especificamente de crianças ou eram adultos? Adultos. Eu não trabalho com crianças. Nessa fase da UTI, né? Não, eu não trabalho com crianças no UTI, eu deixo outras pessoas fazer isso. Eu já trabalhei com jovens, adolescentes nas áreas de psicologia, porque eu decidi mudar para isso, mais ou menos uns 4 anos atrás. Eu mudei e comecei a trabalhar com adolescente. Porque eu já estava estudando muita coisa de psicologia pessoalmente, já estava trabalhando com companhia de treinamentos, atualmente 2 diferentes companhias de treinamentos que passei pelos Estados Unidos. E tem viajado no mundo todo, né? 8 países com palestras. Eu com palestras, mas eu já visitei uns 30 países. 30 países. Eu já viajei mais do que 1 milhão de milhas nos aviões. Já visitei o Brasil 46 vezes, já fiz treinamentos. Amo o Brasil. Amo o Brasil. E ama tanto que é casado com uma brasileira. Eu estou chateado porque minha esposa reclamação não me deu gente. a certificação como não? como brasileiro. Ela não me deu cidadania brasileira ainda não. Fica o aviso, cidade. Viu? Vai atrás. Eu casei com propósito com ela. Então, você perguntou a respeito da pandemia? Da pandemia, exato. Então, quando eu estava ligando para esses amigos, eles iam falar, onde você está trabalhando hoje em dia? Eu falei que eu estava trabalhando nesse hospital de psicologia. E eles falaram, eu tinha 4 ou 5 amigos que falaram, que pena. Por que? Eu falei, por que pena? Eles falaram, é falta de talento, é uma perca de talento. A gente precisa de você aqui. Caramba. Então eu saí daquele hospital. Sim. E eu comecei a fazer travel nursing, viajar para diferentes lugares nos Estados Unidos e ajudar as pessoas em muitos lugares. E era muito importante porque teve muitos enfermeiros novos que não sabiam muita coisa, então enquanto eu estava trabalhando ao lado deles eu podia ajudar e ensinar eles ao mesmo tempo. Mas que era interessante, eu tinha um contrato aqui em Utah, em Provo. Apareceu aí. Apareceu. Estava tão interessado nesse assunto. Então eu tinha um contrato em Provo por 9 meses. E quando eu estava lá, tinha um dia que eu parei e pensei, se eu morro, porque eu estava vendo tanto morte no UTI, sabe? Se eu morro, se eu fico doente, se eu deixo minha família, se eu deixo o mundo, esta teoria que ajudou tantos adolescentes no hospital,
para eles mudar a vida completamente, vai ser perdido. Então eu sentei e eu comecei a escrever muito e eu fiquei com, sabe, fones, aquela earpod, e a escrever por horas e horas e horas e horas, às vezes a noite inteira. Caramba, quanto tempo levou mais ou menos para poder encerrar? Demorou 48 anos e 3 meses também. Rapaz, sua experiência de vida. Então, minha experiência de vida Sim. era colocada nisso, porque eu comecei a receber treinamentos de psicologistas quando eu tinha 16 anos de idade, em como ajudar amigos na high school. Na high school. Caramba, que legal. Contra suicídio, como ajudar meus amigos que teve alguém que cometeu suicídio. Então eu sempre estava trabalhando nessa área, então tudo se juntou, mas o tempo atual escrevendo era 3, quase 4 meses. Interessante. Então, para o pessoal de casa já poder ver isso aqui, o nome do livro é Permaneça Firme. Então, como superar, né, a ansiedade, depressão e pensamento suicida. Então, uma coisa bem interessante que a gente está falando esse tempo da pandemia, né, que muitas pessoas passaram, sofreram, perderam pessoas, entraram em depressão, mas isso vem muito antes, como você falou, né? Sempre está com a gente. E quando você fala muito antes, bem, a teoria demora um pouco. Eu não estou só tentando divulgar meu site, mas se as pessoas entendem inglês, eu tenho 2 vídeos no meu canal de YouTube. Pode passar para o pessoal, a gente falou no começo. Viking Nurse. Viking Nurse, like Viking. Viking. Ok, em português. E Nurse. Bacana. E palestras que eu dei em outro lugar que é quase 50 minutos explicando a teoria. Mas quando você fala que vem bem antes mesmo. Eu creio muito num ser maior, um poder fora de nós, um Deus. Exato. Mas também, sendo cientista, trabalhando nessa área, eu também acredito em evolução. Não como Charles Darwin explicou, porque aquela ciência não era diferente. Mas eu creio que depois de muito tempo a gente desenvolveu. Então tem um cara que escreveu um livro em 1994, chama-se Rainha Vermelha. O nome desse cara ele é inglês, Matt Ridley. Opa, bacana, vamos colocar aqui pro pessoal. Isso. Bem, se você quer ler um livro de genética, porque é um livro de texto de universidade de genética. Rapaz, já tempo, hein? E ele explicou que a gente não só desenvolveu fisicamente, mas a gente desenvolveu emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Então, essa ideia que as pessoas têm muitas vezes em eu não estou gostando de mim, eu não me amo, eu quero sair do dor, dessas coisas. Tento fugir, né? Eles estão tentando fugir dessas coisas. Essas coisas, atualmente, igual nós tendo polegar, coisa assim, desenvolveu para nossa sobrevivência. A única coisa é que a gente tem que pegar e ver a vice-versa disso. É tipo de, se eu tenho um livro aqui, e isso é o problema que está se apresentando, o que a gente tem que fazer é virar 180 graus para ver qual é a solução. Então, quando a gente era muito, vamos dizer que era 12 mil anos atrás. Então vamos imaginar que a gente estava na selva, sabe? Coisa assim. Na selva, perfeito. Na selva, sabe? E a gente está andando e a gente está vendo uma maçã na árvore. Perfeito. Aquela coisa vermelha. Ali, nossa dopamina está nos dando energia para chegar para aquela maçã. Sabe? Quando a gente chega lá, a gente utiliza serotonina. Mas a gente tem esse dopamina que está nos levando para lá. Essa energia. Essa energia que está animando a gente, trazendo a gente para lá. E a gente está com o olho fixo, sabe, naquela coisa. Estou olhando fixo naquela coisa. Mas espera aí. Para o lado aqui, sabe, na esquina do meu olho,
Sim. eu estou lutando um leão. Ou alguma outra coisa, uma cobra. Então, quando eu faço isso, eu não estou olhando para a maçã, mas estou olhando mais para aquele preditor. Você perde o seu foco. Isso. Você perde. Por causa disso mesmo. Você mudou o foco para o que era importante para você sobreviver. Então, a gente foi criado para ver problemas. Exatamente. Para ver coisas negativas. Mas aqui é segredo. Aquela coisa negativa, Carl Gustav Jung, ele tem uma teoria chama-se a sombra, que a gente tem que olhar na sombra de quem nós somos para descobrir quem nós realmente somos, para ver aquela coisa que nós não gostamos de nós, é provavelmente a coisa que a gente tem que mudar. Então eu falo que este livro é para pessoas que estão tendo ideias de suicídio. Isso também é para pessoas que amam alguém que teve suicídio, que está pensando em suicídio, e por as pessoas que são sobreviventes depois que alguém cometeu suicídio. Então tem partes por tudo isso, porque quando a gente entende essa teoria que foi desenvolvida com as ideias de Andrew Huberman, Robert Sapolsky, Carl Jung, Jordan Peterson, sabe? Todos, inclusive conheci Jordan Peterson e teve a oportunidade de falar um pouco com ele e entregar esse livro para ele. Então, caramba, parabéns, excelente trabalho. Ele é gente muito... Mas quando as pessoas entendem a teoria e por que ela está pensando, quando eu falei com os adolescentes, eu também hoje em dia estou trabalhando com soldados das forças armadas dos Estados Unidos, de todos os 4 principais. Então você tem, na verdade, a conexão de trabalhar com jovens, que você trabalha a parte do suicídio, e também agora com os soldados do Army, aqui dos Estados Unidos. Dos 4, dos Marines, marinheiros, Army, Navy, Air Force, base aérea, exército, todas as forças. Eles vêm para cá. Isso é o hospital aqui em Utah, onde eu trabalho, é o lugar de tratamento de PTSD mais forte por exército no mundo inteiro. Então, à noite, quando eu estou com eles, eu dou as medicinas, mas também eu dou conselho para eles. Eu falo muito com eles. Inclusive, lá em cima, sabe, no meu escritório aqui em casa, eu tenho eu não sei como se destaca, tenho muitas cartas, mais ou menos assim, deles, falando muito obrigado. Muito obrigado. Porque é bem difícil para eles, né? Depois, dependendo de qualquer missão que eles passem, para poder se reabilitar na vida normal. Muitos desses homens têm trauma de várias diferentes coisas. Do exército, de ver um outro amigo se morrer e eles estão sobreviventes. Muitas das pessoas vão para o exército, não é obrigatório como no Brasil. Sim. Então muitas pessoas vão para o exército, homem e mulher, para escapar a vida que eles teve. Teve muitas pessoas que foram para melhorar financeiramente. Também. Mas as pessoas que estão nesse coisa de tratamento, tem alguns que são por causa da tempo que ele estava junto com o exército, sabe, batalhão, coisa assim. Mas alguns deles viveu, quer dizer, chegou à vivência, sabe, dessas ideias maus dele de 20 anos atrás, quando era jovem também. Então tem muitas pessoas nessa coisa que são adultos, que é soldado, sabe, pessoa de inteligência, pessoa nas forças especiais, que muita pressão, tem essa ideia de suicídio também. E muitos deles pegarem este livro, sabe? E utilizarem, e eu estou sendo convidado para conversar com alguns diferentes grupos do exército também. Que bacana, parabéns, Mike, pelo excelente trabalho. E assim, para o pessoal que de repente fala português ou espanhol, então o livro em inglês já está lançado, o de português foi lançado agora, finalzinho de janeiro de 2022, né? E o espanhol será lançado em 2 semanas.
2 semanas. Uma ou 2 semanas. Vamos dizer 2 semanas. Até metade de fevereiro, com certeza, vai estar em espanhol também. E pode achar no Amazon. No Amazon. Só procura meu nome e vai trazer os Mais 3 livros. E a procura permaneça firme, né? Em português. Então, Mike, muito obrigado pelo seu tempo. A gente poderia ficar horas aqui conversando. Assim, eu tinha muitas perguntas, mas a melhor coisa é somente ouvir você falando, contar a sua experiência. E pessoal, de verdade, assim, esse livro tem salvo muitas vidas. E principalmente o Mike, na sua experiência de mais de 18 anos, né, tem salvo muitas vidas. Então, muito obrigado. Gostaria que você deixasse para o pessoal que está lá do outro lado da lente e de repente tem algum pensamento, né, a respeito do suicídio, ou alguém que conhece alguém que já tenha feito, ou alguém que está pensando nesse momento de depressão. Qual a sua mensagem para essas pessoas agora? Bem, eu quero focalizar só na pessoa que talvez está com essas ideias pensando. Você talvez deve parar e pensar que sua vida não é sua. Sua vida está interligada com todo mundo. E não importa quanto que você pensa que talvez está machucando a vida de outra pessoa, perturbando a vida de outras pessoas, que talvez eu sou horrível e todo mundo, sabe, vai estar melhor sem eu aqui na vida. Isso não é verdade. Eu já conheci e já falei com milhares de pessoas que têm um membro da família, amigo, amante, sabe, que se matou. E as pessoas não são o mesmo por décadas e talvez não por a vida inteira. Tem esperança. Eu sei que na minha vida eu tive momentos onde eu nem consegui sair de cama por uns 11 dias. Mas hoje em dia minha vida é uma vida tão ampla que eu posso dar coisas para outras pessoas. Você não sabe quantas vidas você vai salvar. Então, por favor, pensa nisso. Eu espero um momento que eu e você podemos dar um grande abraço para o outro. Muito obrigado, Mike. Muito obrigado a vocês que estão acompanhando. E esperem mais um minuto, 1 hora, 1 dia ou 1 mês e receba esse abraço meu, do Mike e da toda a equipe do 40 Graus.